Quando eu tinha 14 anos, minha família se mudou para uma casa antiga no interior. Era um lugar enorme e sombrio, com móveis empoeirados e um cheiro persistente de mofo. Minha mãe dizia que era uma oportunidade única, mas eu sentia algo estranho ali desde o primeiro dia. O cômodo mais assustador era o banheiro do segundo andar, onde havia um espelho antigo com moldura dourada rachada. Ele parecia vivo. Uma noite, enquanto todos dormiam, fui ao banheiro beber água. Quando me olhei no espelho, percebi algo incomum. Meu reflexo não estava sincronizado com meus movimentos. Pensei que fosse cansaço ou imaginação, mas então ele sorriu. Eu não estava sorrindo. Congelei, tentando racionalizar aquilo, mas a imagem continuava lá, sorrindo de forma sinistra. De repente, ouvi um sussurro baixo vindo do espelho. Parecia meu nome sendo chamado em um tom distorcido. Fugi correndo para o quarto, tremendo. Nos dias seguintes, evitei aquele banheiro a todo custo. Mas uma semana depois, minha irmã menor começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando, dizendo que via alguém atrás dela no espelho. Minha mãe finalmente decidiu investigar. Ela entrou no banheiro à noite, munida de uma lanterna, e ficou parada na frente do espelho. Eu a observei da porta, apavorada. De repente, ela arregalou os olhos e deixou cair a lanterna. "Tem alguém aqui", ela murmurou antes de desmaiar. Chamamos uma ambulância, mas quando voltamos para casa, o espelho havia sumido. Ninguém o tirou. Simplesmente desapareceu. Anos depois, descobrimos que a casa pertenceu a uma mulher que enlouqueceu após perder o marido. Dizem que ela passava horas na frente do espelho, conversando com seu reflexo, até que um dia sumiu, sem deixar vestígios. Quando criança, morei em uma casa com um quarto trancado no segundo andar. Meus pais diziam que era apenas um cômodo sem uso, mas eu sempre sentia algo estranho vindo dali. À noite, ouvia risos abafados e passos leves vindos de trás da porta. Certa vez, minha curiosidade falou mais alto. Enquanto todos dormiam, peguei uma chave escondida na gaveta do escritório, algo que descobri por acidente, e abri o quarto. Lá dentro, havia apenas um colchão velho e uma janela empoeirada. Mas a janela chamou minha atenção. Ela estava entreaberta, mesmo estando no segundo andar e inacessível por fora. Fui até lá para fechá-la, mas quando toquei o vidro, senti um frio intenso. Olhei para baixo e vi o reflexo de uma criança no vidro sorrindo para mim. Gritei e me afastei, mas ao me virar, não havia ninguém no quarto. No dia seguinte, perguntei aos meus pais sobre aquilo. Eles hesitaram antes de admitir que, anos atrás, uma menina que morava na casa desapareceu misteriosamente. Alguns diziam que ela fugiu. Outros, que algo terrível aconteceu ali. Desde então, o quarto foi lacrado. Decidi nunca mais abrir aquela porta. Mas às vezes, ainda ouço os risos vindos de lá, mesmo com a chave guardada longe. Quando criança, minha família visitava frequentemente a casa de nossos avós no campo. Era uma construção antiga, com quartos amplos e um porão que ninguém usava. Meu avô sempre dizia: "Nunca vá ao porão sozinho." Achávamos que era apenas uma maneira de nos manter longe de problemas, mas ele falava com uma seriedade que nos causava calafrios. Certo verão, eu e meus primos decidimos explorar o porão. Estávamos entediados e curiosos. Descemos as escadas rangentes, iluminando o caminho com lanternas. O ambiente era úmido e cheio de caixas empoeiradas. No fundo, havia uma porta trancada com um cadeado enferrujado. "Isso parece interessante", disse meu primo mais velho, forçando a porta até quebrá-la. Lá dentro, encontramos uma sala pequena com paredes cobertas de símbolos estranhos. No centro, havia uma mesa de madeira com um livro grosso e antigo. Abri o livro, fascinado. Estava escrito em uma língua desconhecida, mas havia desenhos perturbadores, figuras humanas deformadas, criaturas monstruosas e cenas de sacrifício. Enquanto folheávamos, ouvimos passos pesados vindo de cima. Corremos de volta para o térreo, mas não havia ninguém lá. Meu avô apareceu minutos depois e ficou furioso ao saber o que fizemos. Ele nos mandou embora imediatamente e nos proibiu de voltar a casa. Anos depois, descobri a verdade. Meu avô contou que, décadas antes, um homem misterioso alugou o porão para realizar experimentos. Pouco tempo depois, ele desapareceu,
deixando para trás o livro e os símbolos. Dizem que ele invocou algo que não podia controlar. Desde então, a casa foi vendida várias vezes, mas nenhum proprietário conseguiu ficar lá por muito tempo. Alguns afirmam ter visto uma figura alta e magra vagando pelos corredores à noite. Outros juram ouvir vozes vindo do porão. Hoje, penso no que fizemos naquele verão. Talvez tenhamos libertado algo que nunca deveria ter sido tocado. Meu pai costumava contar essa história toda vez que íamos viajar de carro. Ele a chamava de A Estrada Sem Fim. Tudo começou quando ele era jovem e trabalhava como motorista de caminhão. Uma noite, ele recebeu uma carga para ser entregue em outra cidade. Era uma viagem tranquila, mas algo saiu terrivelmente errado. Por volta da meia-noite, ele entrou em uma estrada secundária indicada pelo GPS. A princípio, parecia normal. Árvores altas ao lado da pista e poucas casas espalhadas. Mas, conforme avançava, a estrada começou a mudar. As placas sumiram, as linhas divisórias desapareceram, e a vegetação tornou-se densa e escura. Meu pai sentiu que algo estava errado, mas não havia saída nem retorno possível. Após horas dirigindo, ele percebeu que estava passando pelos mesmos pontos repetidamente. Uma árvore torta, um poste inclinado, um letreiro enferrujado. Tentou ligar para alguém, mas não havia sinal no celular. Então, viu uma figura caminhando à beira da estrada. Era uma mulher vestida de preto, com cabelos compridos cobrindo o rosto. Ele parou o caminhão para oferecer ajuda. Ao abrir a janela, a mulher ergueu a cabeça lentamente. Seu rosto era pálido e seus olhos completamente pretos. Ela perguntou: "Você sabe onde fica a saída?" Meu pai balbuciou que não sabia, e a mulher desapareceu. Ele continuou dirigindo, agora mais apavorado do que nunca. Logo depois, avistou um posto de gasolina abandonado. Decidiu parar para verificar o mapa. Dentro do posto, encontrou um homem idoso sentado em uma cadeira de balanço. O homem avisou: "Essa estrada é maldita. Quem entra nela nunca sai." Meu pai implorou por ajuda, mas o homem apenas riu e disse: "Você já está morto, só não percebeu ainda." Desesperado, ele voltou ao caminhão e dirigiu até o amanhecer. Quando finalmente saiu daquela estrada, estava em um lugar completamente diferente do destino original. O relógio marcava 6 horas da manhã, mas ele jurava que havia dirigido por dias. Desde então, meu pai nunca mais dirigiu à noite, e sempre que contava essa história, terminava dizendo: "Se você entrar na estrada sem fim, reze para encontrar a saída antes que ela te consuma." Minha avó sempre teve uma coleção peculiar de bonecas antigas. Elas eram dispostas em prateleiras altas na sala de estar, cada uma com um rosto diferente. Mas todas compartilhavam uma expressão inquietante. A mais notável delas era Clara, uma boneca de porcelana com cabelos loiros encaracolados e olhos azuis penetrantes. Minha avó dizia que Clara era especial porque fora presente de sua própria mãe. Eu nunca gostei de Clara. Havia algo errado nela. Seus olhos pareciam seguir você pela sala, mesmo quando você estava longe. Certa vez, quando criança, tive um pesadelo horrível. Sonhei que Clara saía de sua prateleira e vinha até mim, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Acordei gritando e corri para o quarto dos meus pais. Anos depois, durante um verão na casa da minha avó, comecei a notar coisas estranhas. As bonecas mudavam de posição quando ninguém estava olhando. Às vezes, encontrávamos Clara em lugares diferentes, na mesa da cozinha, no sofá, até mesmo na cama da minha avó. Minha avó negava qualquer envolvimento, jurando que as bonecas nunca saíam das prateleiras. Uma noite, acordei com um barulho vindo da sala. Desci as escadas devagar, segurando uma vela. O que vi me fez gelar. Clara estava no chão, cercada pelas outras bonecas, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca. E pude jurar que seus lábios se moveram. Ouvi risadas infantis ecoando pela sala, embora não houvesse crianças na casa. Corri de volta para o quarto e contei tudo à minha avó. Ela ficou pálida e disse: "Finalmente aconteceu." Contou-me que Clara pertenceu a uma garotinha que morreu tragicamente. Desde então, a boneca parecia ter vida própria. Minha avó tentara se livrar dela várias vezes, mas Clara sempre retornava. No dia seguinte,
decidimos levar Clara para um depósito abandonado nos arredores da cidade. Colocamo-la dentro de uma caixa e dirigimos por quilômetros até chegarmos lá. Deixamos a caixa no chão e partimos sem olhar para trás. Dias depois, minha avó adoeceu gravemente. Antes de falecer, ela me disse: Clara voltou. Ela sempre volta. Quando voltei para casa, lá estava ela, sentada na poltrona da sala, com um bilhete nas mãos. Você não pode se livrar de mim. Até hoje, guardo Clara trancada em um armário. Mas às vezes, à noite, ainda ouço risadas vindas de lá.